Você com certeza já ouviu isso antes, talvez de um dono de loja, talvez de um gerente de restaurante, ou até mesmo durante um almoço em família. Aquele suspiro familiar seguido da frase: "Tá difícil achar funcionário", é uma reclamação comum, que sugere uma força de trabalho que simplesmente desapareceu ou que não quer mais se comprometer. Isso pinta um quadro de vagas vazias e empregadores desesperadamente procurando por bons profissionais. Mas então, você sai para a rua e uma realidade completamente diferente te atinge em cheio. As ruas estão fervilhando com um tipo diferente de energia, um tipo diferente de trabalhador. Aonde quer que você olhe, há um fluxo constante de atividade. Você vê o vibrante vermelho e branco das mochilas do iFood serpenteando pelo tráfego, um borrão de movimento determinado. Você avista carros com adesivos do Uber estacionados em quase todas as esquinas, esperando pela próxima chamada, pelo próximo passageiro. Seu telefone vibra e uma entrega chega à sua porta em minutos. Não há escassez de pessoas trabalhando. Há um mar de indivíduos em movimento, correndo, dirigindo, entregando e se esforçando. Esta não é uma história sobre falta de vontade de trabalhar. É uma história sobre uma mudança fundamental em onde e como as pessoas estão escolhendo investir seu trabalho. O contraste é gritante e impossível de ignorar. De um lado, você tem a narrativa de uma escassez de mão de obra no mercado de trabalho tradicional e formal, os chamados cargos CLT. Do outro, você tem um exército visível e crescente de trabalhadores de aplicativos, impulsionando a economia de conveniência que se tornou tão essencial em nossas vidas diárias. Então, qual é a verdadeira história aqui? Se as pessoas estão tão dispostas a enfrentar as incertezas e desafios do trabalho baseado em apps, o que há no emprego formal que as está afastando? A resposta não é simples, e certamente não se trata de preguiça. Antes de tirarmos conclusões precipitadas ou repetirmos clichês cansados sobre uma geração que não quer trabalhar duro, precisamos dar um passo atrás e ouvir. Precisamos entender o lado humano dessa equação econômica. Essa migração em massa do emprego formal para plataformas de apps é um dos fenômenos sociais mais significativos de nosso tempo. Vamos começar com o recurso mais precioso e não renovável que qualquer um de nós tem: tempo. Um emprego formal, com seu contrato assinado e promessa de segurança, é supostamente a base de uma vida estável. Ele oferece a rede de segurança teórica de um salário fixo, férias remuneradas, 13º salário, outros benefícios. No entanto, para uma enorme porção da força de trabalho, a realidade desses empregos está longe da promessa. Muitas vagas disponíveis vêm com horários punitivos, como a infame escala 6x1. Ela exige trabalho 6 dias por semana, muitas vezes incluindo fins de semana e feriados, por apenas um dia de descanso. Essa moagem implacável deixa pouco espaço para qualquer outra coisa. Imagine a rotina diária: comutando por horas em transporte público lotado, cumprindo uma longa e muitas vezes exaustiva jornada de trabalho, enfrentando a mesma jornada exaustiva de volta para casa. Quando você finalmente atravessa a porta de casa, está esgotado, física e mentalmente. O pouco tempo que resta é consumido por tarefas domésticas e sobrevivência básica. Tempo para sua família, para os eventos escolares dos seus filhos, para ajudar um pai doente, para perseguir um interesse pessoal, ou até mesmo apenas para descansar a mente e o corpo. O apelo central, a atração magnética, é a promessa de autonomia. É a ideia poderosa de que eu sou meu próprio chefe. Isso se traduz na liberdade de decidir quando começar a trabalhar, quando fazer uma pausa, quando encerrar o dia. Se uma criança fica doente, você não precisa implorar permissão a um supervisor para sair. Você simplesmente sai do ar. Se você precisa fazer um recado ou comparecer a uma consulta, pode encaixá-lo na sua agenda. Esse controle percebido sobre o próprio tempo se tornou uma commodity incrivelmente valiosa, uma forma de riqueza que um emprego formal mal pago e de alta demanda simplesmente não pode oferecer.
mesmo que essa autonomia seja, de muitas maneiras, uma ilusão, ditada por algoritmos, horas de pico e a pressão constante para ganhar o suficiente. A sensação de estar no controle é transformadora. Para muitos, recuperar até uma fração de controle sobre a agenda diária vale a pena sacrificar a suposta segurança de um emprego tradicional. As pessoas estão fazendo uma troca consciente. Elas estão dispostas a aceitar a instabilidade e os riscos da economia de gigs em troca da flexibilidade para viver suas vidas em seus próprios termos. O tempo, ao que parece, é uma moeda mais valiosa do que um salário magro com amarras. Por décadas, o pacote de benefícios foi o grande diferencial, o principal ponto de venda de um emprego formal, CLT. Era o motivo pelo qual as pessoas suportavam chefes difíceis e horários rígidos. A promessa incluía uma ajuda de custo decente para refeições, vale-transporte, um plano de saúde e contribuições para um fundo de aposentadoria. Esses não eram apenas extras, eram pilares de uma vida digna, fornecendo uma rede de segurança que permitia a um trabalhador se alimentar adequadamente, chegar ao trabalho, consultar um médico e sonhar com um futuro seguro. Mas no mercado de trabalho de hoje, muitos desses benefícios foram esvaziados, reduzidos a meras formalidades que parecem melhores no papel do que funcionam na realidade. Pegue o vale-refeição, por exemplo. Em muitas áreas metropolitanas, o valor oferecido diariamente mal é suficiente para comprar um sanduíche simples e uma bebida, quanto mais uma refeição equilibrada e nutritiva. Os trabalhadores são forçados a complementar o custo do próprio bolso ou trazer comida fria de casa todos os dias. A mesma erosão aconteceu com os planos de saúde. Além dos números na folha de pagamento da letra miúda do pacote de benefícios, está uma realidade emocional que muitas vezes é a gota d'água para muitos trabalhadores: a cultura de humilhação. É um tema que não discutimos o suficiente, mas é uma força poderosa que afasta as pessoas do emprego formal. Incontáveis brasileiros têm histórias de ambientes de trabalho tóxicos, onde a pressão cruza a linha para o abuso. Eles suportaram supervisores gritando intimidação. Eles enfrentam metas impossíveis e repreensões públicas por não cumpri-las. Essa atmosfera constante de medo e desrespeito cobra um preço alto. A frase, "se não estiver satisfeito, a porta da rua é a serventia da casa. Se você não estiver satisfeito, a porta está ali", se tornou um mantra em muitos locais de trabalho. É um lembrete cruel de que o trabalhador é considerado descartável, facilmente substituível. Essa atitude esmaga o moral e erode qualquer senso de lealdade ou compromisso. As pessoas são solicitadas a derramar sua energia, seu tempo e às vezes sua saúde em um emprego onde são tratadas não como membros valiosos da equipe, mas como engrenagens em uma máquina. Essa moagem diária de ser diminuído, de ter sua dignidade corroída pedaço por pedaço, é profundamente exaustiva. Seres humanos são programados para responder a feedback. Nós prosperamos quando vemos uma conexão direta entre nosso esforço e um resultado tangível. Esse é um princípio psicológico fundamental que muitos empregos formais perderam completamente. Em um cargo CLT tradicional, você trabalha incansavelmente por 30 longos dias. Você lida com clientes difíceis. Você cumpre prazos apertados. Você coloca horas extras. Então, no final do mês, você recebe seu salário, e muitas vezes o valor parece um banho de água fria. Depois de todas as deduções e impostos, o salário líquido pode parecer desproporcionalmente pequeno. A economia de apps, no entanto, opera em uma onda psicológica completamente diferente. Ela é construída em um sistema de gratificação imediata. Você completa uma corrida e momentos depois, você vê os ganhos aparecerem na carteira digital do app. Você finaliza uma entrega e o valor é creditado na sua conta. Isso cria um loop de feedback poderoso e viciante. A conexão entre ação e recompensa é direta, tangível e instantânea. Isso fomenta uma forte sensação de meritocracia.
A ideia de que meu esforço se traduz diretamente nos meus ganhos. Seria irresponsável e ingênuo pintar o êxodo para o trabalho baseado em apps como uma história puramente positiva de libertação. Essa autonomia recém-adquirida vem a um preço alto e muitas vezes perigoso. O custo mais óbvio é a completa ausência de direitos trabalhistas e proteções. Quando você trabalha para um app, você não é um empregado, você é um prestador de serviços independente. Essa distinção legal significa que não há FGTS, Fundo de Garantia Nenhuma, férias remunerada, nenhum 13º salário, nenhuma licença médica remunerada, nenhuma licença maternidade ou paternidade. Se você fica doente, você não ganha. Se você tira férias, você não ganha. Os riscos físicos também são imensos e sempre presentes. Entregadores navegam pelo tráfego traiçoeiro todos os dias, expostos aos elementos e ao perigo constante de acidentes. Motoristas de apps enfrentam longas horas ao volante, levando à fadiga, bem como ao potencial de assaltos e agressões. Quando colocamos todas essas peças juntas, a luta pelo tempo, os benefícios esvaziados, as humilhações diárias e a psicologia das recompensas instantâneas, uma imagem clara emerge. A mudança massiva para Uber, iFood e outras plataformas não é um romance com a economia de gigs. As pessoas não estão escolhendo esse caminho porque sonham em ser entregadores ou motoristas de app. Elas estão escolhendo isso como um ato de fuga. É uma fuga de um mercado de trabalho formal que, para muitos, se tornou sinônimo de exploração, desrespeito e uma vida desprovida de tempo pessoal. Isso não se trata de pessoas não quererem mais trabalhar. Trata-se de pessoas não quererem ser humilhadas por um salário que não paga as contas. Trata-se de pessoas se recusando a sacrificar suas vidas inteiras, sua saúde mental e seu tempo em família por um emprego que não oferece um caminho real de crescimento ou dignidade. Quando alguém diz, "Vou virar Uber", o que eles estão realmente dizendo muitas vezes é, "Eu pelo menos prefiro fazer isso em meus próprios termos, com algum controle sobre minha agenda e sem um chefe gritando no meu ouvido." É uma escolha pelo menor de dois males. Esse debate nacional é muitas vezes acalorado e polarizado, cheio de acusações simplistas. Alguns culpam os trabalhadores, chamando-os de preguiçosos ou arrogantes. Outros culpam as empresas, acusando-as de criar uma nova forma de servidão digital. Mas a verdade, como sempre, é mais complexa e muito mais humana. Esse fenômeno é um reflexo direto das realidades econômicas e sociais de nosso país. É a história de pessoas tentando sobreviver, tentando encontrar uma medida de dignidade e tentando conquistar um pequeno pedaço de vida para si em um sistema que parece cada vez mais viciado contra eles. Então agora, eu passo a pergunta para você. Olhe ao redor da sua cidade, pense nas pessoas que você conhece e considere suas próprias experiências. Por que você realmente acha que tantas pessoas preferem os riscos de um app à suposta segurança de um emprego formal? É porque o emprego tradicional se tornou um pacote de sofrimento?